Avançamos mais uma vez ao seu encontro. Já sabe que aqui pode ainda esclarecer questões relacionadas com cardiologia. Para isso só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 ou participar por escrito enviando a sua questão, o seu caso, o seu testemunho, a sua história para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Nesta tarde de sexta-feira cumprimos então o último programa consultório dedicado à nossa saúde e bem-estar desta semana. Estamos de regresso segunda-feira, mas ainda há muito então para explorar aqui nestes minutos que nos restam. Está connosco o Dr. André Luz, médico cardiologista e membro da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, a quem agradeço. Muito obrigada. É um gosto recebê-lo aqui neste programa. Muito obrigada. Vamos aqui falar da importância da reabilitação cardíaca após infarto. E, Sr. Doutor, fui lançando estes números ao longo do programa. O infarto do miocárdio mata em média mais de 12 pessoas por dia em Portugal. Qual é o ponto de situação atual face a este acompanhamento dos doentes pós-infarto? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigada. É mesmo importante falarmos um bocadinho sobre isto porque tem muito a ver com a forma como os doentes pós-infarto, que é um momento muito importante, enfim, é um evento com uma assinatura muito grande na vida das pessoas e da família das pessoas, e depois de passar aquela fase quente do tratamento hospitalar, e falaremos se calhar seguramente mais à frente um bocadinho, o dia seguinte, como é que a família e o doente se vão adaptar à nova realidade é muito importante. Há doentes que menosprezam e que acham que, enfim, foi tudo tão rápido, correu tudo tão bem que isto não foi nada, e há outros que, para quem de facto este tipo de evento tem um impacto muito grande na vida. E, portanto, realmente os programas de reabilitação cardiovascular têm essa vantagem. Fazem um ponto de situação, avaliam o doente de uma forma muito holística e adaptam-se também às necessidades de cada doente para que eles consigam rapidamente regressar a uma vida ativa, que é o que se quer, e, portanto, de qualidade. E isto tudo tem um impacto enorme na quantidade e na qualidade de vida dos doentes pós-infarto. Somos muito bons, digo eu, e muito rápidos a tentar resolver esta questão com equipas especializadas, quando o doente chega às unidades referenciadas, mas como é que é depois esse seguimento? Falando do doente que teve o infarto e, portanto, está ainda numa unidade coronária, portanto, hoje em dia o objetivo é o doente rapidamente sair do leito, quer dizer, aquela coisa, daquela imagem que a gente tem no doente rapidamente ficar no leito durante muitos dias. Isso pode acontecer em doentes em situações mais graves, naturalmente, mas felizmente em alguns doentes, quando chegam cedo, são doentes que podem perfeitamente levantar-se no dia seguinte e começar logo a andar de enfermaria, e portanto a reabilitação começa na unidade coronária já. E isso é parte inicial do programa de reabilitação, que em geral é composto por 3 partes. A parte ainda em internamento, depois uma parte já em ambulatório, em que normalmente dura 2, 3 meses, em que o doente é convidado a integrar um programa de reabilitação que tem um fisiatra, tem fisioterapeutas, tem nutricionistas, tem psicólogos, tem uma equipa multidisciplinar, e realmente aqui o foco é não ser só o cardiologista. Muitas vezes o cardiologista não é a peça mais importante nessa fase. E por fim, muitas vezes alguns doentes aderem a uma terceira fase, que é uma terceira já em casa, enfim, em que aprendem algumas técnicas de reabilitação para que de facto consigam lidar melhor com as sequelas que podem ser maiores ou menores do infarto do miocárdio. Mas porquê é que só uma pequena percentagem destes doentes é que tem acesso a este acompanhamento? Pois é um problema, não é? Nós realmente estamos um bocadinho na cauda da Europa também nesta matéria, não é? Estima-se que 10% dos centros nacionais, talvez um bocadinho mais, é que tenha acesso a programas de reabilitação cardíaca estruturados desta forma, uma forma, enfim, multidisciplinar. Há muitas nuances, muitas vezes de organização, até de haver ou não possibilidade de haver recursos humanos para colmatar e para suportar estas valências todas, que são equipas grandes, não é? E às vezes também recursos financeiros, é sempre o nosso problema crónico, não é? Mas que a pouco e pouco estamos a dar passos para que haja um acesso cada vez mais disseminado aos programas de reabilitação cardíaca, que, como digo, nós podemos ser muito bons em fazer coisas fantásticas na fase aguda, mas, como eu costumo dizer aos doentes, tudo se perde se depois não tivermos uma continuidade. E está descrito, está estudado, está mais do que documentado que, se não se fizer nada nessa fase, é uma doença crónica, ninguém fica curado,
Sim, e, portanto, é importante mostrar isto ao doente e à família, que se não adotarem um conjunto de medidas modificadores do prognóstico, esse doente vai voltar muito mais cedo do que seria expectável. Claro. E isso está mais do que estudado e é uma questão de saúde pública, evitar com que haja recorrências, agudizações da doença coronária. E este programa é importante também para algumas das pessoas que ficaram com sequelas saberem lidar com essas dificuldades ou limitações. Muitas vezes questões até psicológicas mesmo, que são muito comuns. Um doente jovem, fundamentalmente, um doente que já é muito mais informado, que vai para a internet, vai ver coisas e fica com muita informação, às vezes um pouco colimada, não é? E portanto, é importante afinar um bocadinho a forma como se olha para isto. E todos os casos são diferentes, todas as pessoas são diferentes, mas existe algum número de sessões específicas deste programa, algum tempo também de tratamento? Como disse, o momento, a fase de estarem no hospital em consulta ou em hospital de dia, não é bem assim que se chama, mas é no fundo o programa de reabilitação cardíaca em que o doente já está em casa, já tem volta, não é? Sim. E portanto vem cumprir esse programa de reabilitação cardíaca ao hospital, que pode e deve ser calibrado em função das sequelas que o doente teve e daquilo que ele precisa. Um doente ser um grande fumador, por exemplo, vai precisar muito mais de uma consulta, de um apoio de desabituação tabágica do que um não fumador. Um doente muito obeso precisa de ser canalizado para uma consulta para perder peso. Um doente que tenha ficado com uma depressão muito grande, se calhar precisa mais de apoio psicológico de psiquiatria. Enfim, todo este tipo de ajuste quase à la carte é muito importante. E por isso é que é importante haver este tipo de sinergia entre várias especialidades para que o final seja um bom final. Claro, e que permita que estas pessoas tenham qualidade de vida. Quais são as sequelas mais comuns? Ora bom, no doente que teve a sorte de sobreviver, felizmente hoje a sobrevivência é grande, se o doente chegar-nos a tempo, a principal sequela é a insuficiência cardíaca, naturalmente, que é uma pandemia autêntica, uma epidemia, se quisermos, porque com o envelhecimento não é preciso haver um infarto para haver insuficiência cardíaca, mas a principal consequência direta de um músculo cardíaco que morreu em maior ou menor extensão é a falência dessa contração muscular e, portanto, que se pode manifestar em graus mais ou menos graves de insuficiência cardíaca. E, portanto, isso depois já há outro tipo de narrativas, de consultas mais dedicadas também para doentes que tenham que viver com uma sequela que é impactante para a vida. São doentes que vão ter esse acompanhamento para o resto da vida, como disse, é uma doença crónica. É uma doença crónica, é importante estabelecer isso. Ninguém fica curado, mas podemos ter uma doença crónica longa, sem sintomas, sem agudizações, sem a necessidade do doente vir novamente procurar um hospital ou um cuidado de saúde terciário, não é? Se de facto aderir muito a todos os programas de reabilitação e de modificação comportamental. Eu costumo dizer aos doentes, enfim, nós já fizemos o que havia a fazer, agora está tudo muito do seu lado, cumprir aqui as nossas recomendações, porque quanto mais cumprir, menos vai precisar de nós. Claro, e há pouco disse, se o doente chegar a tempo, é muito importante e é o nome da campanha, cada segundo conta, não é? Fundamental. Qual é o impacto que isso também pode ter? Olha, isso é das coisas que na medicina estão mais documentadas e estão mais tipificadas e com mais normas, é precisamente toda a cadeia de sobrevivência que nós chamamos da via verde coronária. Okay? E, portanto, tudo isto é muito importante porque tempo é miocárdio, há uma artéria que está obstruída, que tem que ser rapidamente desobstruída, e quanto mais rapidamente for desobstruída, melhor, menos sequelas. Não é? E, portanto, nunca é demais haver uma sensibilização para que se os doentes reconheçam, em primeiro lugar, ou os utentes, todos nós reconhecemos os sintomas, e que saibam chamar ajuda, nomeadamente o INEM, porque é a equipa que está mais capacitada para transportar o doente em segurança para um centro onde possa ser feito um tratamento imediato do infarto agudo do miocárdio. Já lá vamos aos sintomas, mas porquê é que é importante chamar o 112 e uma pessoa não ir com um familiar ou pelos próprios meios? Sabe porquê? Porque ainda bem perguntei isso. Apesar de tudo, hoje temos cerca de 50% dos doentes que ainda vão por táxi ou pelos próprios meios para o hospital, por duas razões muito importantes.
porque podem ir inadvertidamente para um hospital que não tem a capacidade para tratar o doente com infarto agudo, nomeadamente fazer cateterismo urgente, enquanto que se for via ENEM, há uma rede que está montada e o doente é rapidamente transportado para o hospital que está de prevenção, digamos assim. A segunda questão é que a maior parte da mortalidade do infarto agudo do miocárdio é nas primeiras horas. Ora, e por arritmias cardíacas. Não há forma de desfibrilar um doente ou tratar um doente numa situação emergente num transporte público, um transporte pessoal. Portanto, tem o transporte, se for em ambiente controlado com profissionais treinados, a chance de sobrevivência é muito maior. Claro. Há pessoas que se calhar não o fazem por acharem que pode não tratar-se de um infarto agudo do miocárdio, mas na dúvida mais vale ligar, não é? Sim, claro. Hoje em dia existem algoritmos, nós nunca vamos conseguir capturar todos os sintomas, não é? Mas a grande maioria nós vamos ter que os capturar. E o que está mais do que demonstrado à exaustão é que aquele momento de reconhecimento de sintomas até que o doente chama ajuda, é um momento em que nós não conseguimos controlar, é só através deste tipo de programas que são muito bem-vindos, porque permite sempre ajudar as tais campanhas de sensibilização, para que depois tudo o resto corra de uma forma fluida, mas já está dentro do sistema, já está dentro de toda a orgânica está montada e está oleada para que o doente seja tratado. Agora, daqui para montante depende muito do doente. Sim, claro, tanto na deslocação como depois na chegada às unidades de referência. Quais são esses sintomas? Porque nós também podemos ajudar, não é? Quais são esses sintomas que devemos identificar? Dor no peito, tipo um peso, há quem diga mesmo um esmagamento, ou um ardor súbito, acompanhado de suores, de palidez, de mal-estar, suores frios, às vezes uma dor aqui na mandíbula também forte, com irradiação ou não para os braços, para o dorso, são os mais importantes, são os sinais cardinais. Portanto, dor no peito, dor no dorso, com irradiação para um braço, acompanhado de mal-estar, de suores, etc. O problema é que alguns doentes podem ter alguns sintomas típicos, os mais idosos, os diabéticos e as senhoras. E, portanto, de facto, isso também está demonstrado que o género feminino tem uma depreciação no tratamento deste tipo nos doentes, porque chegam mais tarde, porque muitas vezes os sintomas também são mais atípicos e também tem-se aquela noção de que a mulher está mais protegida pelo infarto, o que não é assim tão verdadeiro. Portanto, temos de ter um cuidado para que toda a gente tenha a noção que os sintomas podem correr. Agora, podem correr outros sintomas mais atípicos, como a falta de ar súbita, por exemplo. Uma pessoa que estava mais ou menos bem, que tem uma falta de ar muito súbita, é um desmaio, uma síncope, um colapso também. Portanto, são sinais mais atípicos que podem não ter a dor associada. Esta campanha Cada Segundo Conta, da Associação Portuguesa, neste caso de intervenção cardiovascular, veio precisamente reforçar essa ideia, não é? Do reconhecimento dos sintomas e da importância de chamar primeiro o 112 e de chegar o mais rapidamente possível aos hospitais para uma intervenção. Ora bem, é isso mesmo. É porque, de facto, isso demonstrou-se mesmo. E conseguimos começar a ter algumas métricas nesse sentido. Hoje, a cobertura nacional para o cateterismo cardíaco, que é o tratamento standard do infarto, felizmente já temos uma cobertura que consegue mais de 95% dos doentes com infarto são tratados por cateterismo, o que é uma grande ganho. É uma cobertura já muito razoável, muito boa, e, portanto, claro que há atrasos e há assimetrias no país, há em todos os países, vale a pena. Há sempre, é diferente um doente tem um infarto enfrenta um hospital universitário do doente que está, enfim, numa situação um bocadinho interior, mais... por exemplo. Sim, depende do interior também, não vamos agora claro. tudo no mesmo saco, mas naturalmente há sempre alguns atrasos. Mas em valores médios, eu diria que a grande maioria dos doentes tem sido transportada em tempos que são considerados pelos parâmetros internacionais dentro dos valores que são considerados adequados. Claro. Podemos melhorar sempre, não é? Claro. Mas isto tem mais a ver com já a própria orgânica da via verde coronária. Mais uma vez, quanto mais cedo o doente reconhecer os sintomas, melhor, porque o atraso até ao tratamento é encurtado significativamente. E aproveito esta oportunidade também para puxar a fita ainda um bocadinho mais atrás e falar de prevenção, que é essencial. Claro. Quais são os fatores de risco, de facto, que podem levar a esta situação do infarto agudo do miocárdio? Como é que nós podemos tratar, não é? Controlar a saúde do nosso coração? Olha, a primeira coisa é não fumar, ok? Isso é a primeira coisa de todas, abandonar o tabaco. Não é só por causa da parte cardíaca, é por causa de tudo o resto. Sim, faz portanto, mal a tudo. não vale a pena, estamos aqui com coisas. Depois
adotar uma dieta dita mediterrânica, pobre em gorduras, mais à base dos vegetais, peixe, frutos, o cuidado com o peso e depois fatores de risco também, eventualmente, de hipertensão e diabetes, claro, são os grandes fatores de risco que estão em cima da mesa. Há um fator de risco que nós não controlamos, infelizmente, que é... Eu não diria que é o stress, é mais a genética, porque de facto isso nós não conseguimos controlar ainda, não é? E de facto é preciso também, às vezes, voltando à questão da reabilitação cardíaca, há doentes que nos perguntam, mas porquê que me aconteceu a mim? Eu até me porto bem, até não sou gordo, até pratico exercício físico, porque realmente hoje as pessoas novas praticam exercício físico, já poucas, nem tantas fumam. É preciso não esquecer que 15% dos casos não têm a ver com os fatores de risco convencionais. Claro. Mas se nós conseguimos controlar os outros 85%, já ficamos muito satisfeitos. Portanto, controlar muito o colesterol e aderir à terapêutica que baixa o colesterol, uma prevenção dita primária, tudo isto são atitudes que comprovadamente reduzem o risco de ter um infarto. Claro. Mas assim nós não conseguimos controlar tudo e, portanto, temos que tratar quando eles acabam. Mas esta vida agitada, sempre daqui para ali, uma correria e o próprio stress, não é? Também é um dos fatores que se junta a esta lista, não é? Mais como deflagrador, digamos assim. Ou seja, por cima de fatores de risco que existem, o stress é apenas mais um. E, portanto, como é a poluição, por exemplo, as pessoas que não sabiam disso, por exemplo, como é o ruído, por exemplo, tudo são pequenas peças que todas juntas provocam uma carga muito grande e que num doente mais sensível, com fatores de risco ditos modificáveis que não estão controlados, ainda por cima ponho às vezes com um azar genético em cima e realmente o risco sobe. Ou seja, no fundo o risco passa a subir até que o risco de ter um infarto é máximo. Há sempre retorno nestas campanhas de sensibilização? Há sempre alguém atento que, de facto, vai tentar modificar aqui alguns fatores que são modificáveis mesmo? Acho que sim. Acho que se consegue começar a ver alguma sensibilização. Sobretudo nós vemos as pessoas mais jovens, não é? Terem mais cuidados de vida, não é? E depois também começamos a perceber que quando lançamos essas campanhas de sensibilização, há uma tendência para que realmente os tempos às vezes têm encurtem um bocadinho. Em Portugal não tem estes números, mas lá fora já se estudou isso, que depois de uma campanha de sensibilização, nos meses seguintes há um encurtamento às vezes do tempo médio, mas depois perde-se outra vez. Portanto, às vezes não podemos estar sempre a pôr outdoors cá fora a dizer cuidado, até parece que não temos que viver num mundo de medo, não é? Espero que isso aconteça e se mantenha depois desta nossa conversa aqui no consultório. Eu agradeço imenso a sua presença. Muito obrigada. Dr. André Luz, médico cardiologista e membro da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, com esta belíssima conversa e agora disponível para ouvir os nossos telespectadores. Muito obrigada. Portanto, agora já sabe que tem a oportunidade também de se juntar a nós, partilhar a sua opinião, esclarecer aqui a sua questão relacionada com reabilitação cardíaca após infarto agudo do miocárdio ou outra que diga respeito à especialidade desta área da medicina, cardiologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever. Já sabe que desliga a chamada, depois alguém volta a ligar consigo e pode participar aqui em direto, ver a sua dúvida esclarecida. Pode também, se for mais fácil para si, tratar desta informação por escrito. Portanto, envia a sua questão para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Aqui respondemos, orientamos e fica também super esclarecido para entrar em grande neste fim de semana. Mas há mais, vamos fazer um curtíssimo intervalo, vamos então ouvir a sua questão e depois damos as boas-vindas à Catarina Amorim, que nos apresenta por volta das 15h30 o Viver Aqui. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, até já.